Breve estudo sobre Perdão e Reconciliação, por Vincent Schelln. O perdão na Bíblia é principalmente voluntário e judicial ou forense. É um cancelamento voluntário de uma dívida objetiva. A dívida é incorrida para com Deus quando uma pessoa viola os mandamentos de Deus, e também quando alguém herda a culpa desde a origem do pecado em Adão. Entre os homens, a dívida é incorrida quando uma pessoa pensa ou se comporta em relação a outra pessoa, de modo que viole os mandamentos de Deus a respeito de como alguém deve tratar o outro. O perdão nas relações humanas também é volitivo e objetivo, não emocional. Jesus disse que se alguém te ofendeu, mesmo várias vezes no mesmo dia, mas volta e diz, eu me arrependo, você deve perdoá-lo. Isso parece implicar que o perdão é possível ou necessário apenas quando a outra pessoa se arrepende. Mas em outro lugar, Jesus também diz que quando alguém faz mal a você, você deve confrontá-lo, repreendê-lo e mostrar-lhe sua falta. Então, se ele admitir o erro e se arrepender, você deve perdoá-lo. Ambos os lados têm a responsabilidade de resolver o problema. Aquele que pecou deve saber que pecou e pedir perdão. E aquele que é injustiçado deve confrontar o ofensor, e tratar com base nas Escrituras, e o ofensor deve então se arrepender. Deus exige reconciliação, especialmente entre irmãos e irmãs em Cristo. A abordagem bíblica é corrigi-lo, não apenas esquecê-lo. Se o ofensor se recusar a se arrepender, então aquele que foi ofendido pode levar o assunto à igreja. O ofensor finalmente pode ser disciplinado. Algumas pessoas vão mais longe ao dizer que o perdão deve significar uma total anulação da dívida de forma que o relacionamento se torne o mesmo de antes, como se a transgressão nunca tivesse ocorrido. Elas afirmam que o verdadeiro perdão nas relações humanas significa restauração instantânea e total. Isso é frequentemente o que deveria acontecer, mas quando eles ensinam isso como uma obrigação, não é apenas antibíblico, mas tolo e perigoso. É irresponsável impor um princípio falso como esse aos crentes, de modo que eles pensem que são moralmente compelidos a sempre proceder como se nada tivesse acontecido. Quando alguns fariseus e saduceus se aproximaram de João Batista, ele disse, raça de víboras. Quem te ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, 7 e 8. Por que João disse isso? Por que ele não os acolheu? Porque ele não era estúpido. Ele sabia que as pessoas podem dizer que estão interessadas em sua mensagem e podem dizer que se arrependem, mas poucas pessoas realmente mudam. João não aceitaria um gesto vazio, mas insistiu, prove pelo modo como você vive que se arrependeu de seus pecados e se voltou para Deus. Nas relações humanas, podemos estender o perdão formal a alguém que se arrepende, mas muitas vezes é perigoso e destrutivo continuar como se nada tivesse acontecido. Considere casos como assassinato, estupro, fraude e assim por diante. Você permitiria que um molestador de crianças cuidasse de seu filho só porque ele afirma que se arrependeu? Você seria um pai criminoso. Suponha que alguém trabalhou para você e cometeu um erro grave para que você o demitisse. Agora ele volta e diz, fui descuidado e não levei o trabalho a sério. Eu me arrependo. Você o perdoa, mas não seria razoável insistir que você deve contratá-lo de volta. Você pode não estar mais zangado com ele, mas seu erro provavelmente mostrou que ele não era a pessoa certa para o trabalho. Se ele receber treinamento adicional e se sua ética de trabalho obviamente melhorar, dê a ele outra chance, se desejar. Mas não o recontrate se ele não mudou. E se ele for um motorista de ônibus? E se ele estivesse bêbado enquanto operava máquinas perigosas de fábrica? Quantas oportunidades você dará a ele antes que ele mate alguém? Deixe-o produzir frutos de acordo com o arrependimento. Isso é verdade mesmo em situações mais brandas. Suponha que um amigo o prejudicou. Agora ele volta e se arrepende. De qualquer forma, perdoe-o, mas isso não significa necessariamente que vocês tenham que ser amigos novamente, ou que o relacionamento deva voltar ao que era antes. Talvez vocês dois tenham prioridades conflitantes na vida.
Não há razão para forçar vocês dois a continuar perdendo tempo. Isso não significa que você está com raiva dele. Você pode até ajudá-lo quando ele tiver problemas. Mas nem todo mundo tem que ser seu amigo. O mesmo é verdade com o ministério. Você não precisa oferecer atenção pessoal a todos que a pedem. Quando algumas pessoas não me ouvem, depois de um tempo paro de falar. Isso não significa que eu me ressinto deles. Não sou o único pregador do mundo, e não devemos continuar perdendo tempo. O perdão bíblico não é possível com não cristãos. Eles operam por um padrão diferente de certo e errado. É impossível levar um incrédulo aos anciãos da igreja ou ao tribunal da igreja. Não há excomunhão, pois ele nunca esteve em comunhão com a congregação. No entanto, o cristão ainda pode dar o primeiro passo em direção à reconciliação ao confrontar o ofensor não cristão sobre seu erro. O arrependimento do não cristão deve primeiro causar a conversão à fé cristã. Se isso não acontecer, então o cristão não pode oferecer perdão no sentido do perdão bíblico. Podemos orar a Deus: Pai, perdoa-lhe. Isso é respondido apenas quando Deus o transforma em um cristão. Se ele não se tornar um cristão, Deus o jogará no inferno por seus pecados, incluindo o pecado que ele cometeu contra você. Uma pessoa se transforma de inimigo em amigo somente quando se torna um cristão. Qualquer outra amizade é superficial. Suponha que um não cristão lhe deva R$100 e se recuse a pagar. Você pode perdoar isso em um sentido objetivo para não prosseguir com o assunto, mas não há como perdoar o erro moral objetivo que ele cometeu. Se você o confronta sobre o erro moral, você o faz com base nos mandamentos de Deus sobre roubar, dizer a verdade e assim por diante, quer ele concorde ou não. Portanto, é impossível para ele se arrepender no sentido correto. O não cristão não pensa: eu o prejudiquei ao violar os mandamentos de Deus em meu comportamento para com você. Ele primeiro deve se tornar um cristão e depois se arrepender com base nos mandamentos de Deus, ou não pode haver verdadeira reconciliação. Vamos resumir. Se usarmos a palavra perdoar em um sentido muito vago, então é possível que um cristão perdoe um não cristão, ou que um não cristão perdoe outro não cristão. No entanto, a Bíblia usa a palavra e a ideia em um sentido mais amplo e específico. O perdão na Bíblia envolve a verdadeira reconciliação com Deus e os homens, em vez de deixar o assunto de lado sem resolvê-lo. É por isso que para um não cristão receber o perdão no sentido bíblico, ele deve se tornar um cristão. Não há verdadeiro amor, perdão, humildade ou qualquer outra virtude moral nos não cristãos, porque estes são frutos do Espírito, e os não cristãos não têm o Espírito. O que eles parecem ter ou pensam ter é uma imitação. Qualquer perdão para com o não cristão ou uma pessoa culpada pode, no máximo, significar emocionalismo em relação a ele ou liberá-lo de qualquer dívida material, como dinheiro emprestado. Mas isso não é perdão no sentido especificamente bíblico. Depois, há aqueles que declaram que é antibíblico pedir desculpas, mas é preciso sempre pedir perdão. Isso vem do mesmo grupo de pessoas que afirma que o verdadeiro perdão deve sempre significar restauração instantânea e total, mesmo nos relacionamentos humanos. Eles são de uma tradição teológica que tende a coar um mosquito, mas engolir um camelo. Aqui eu acho que depende do que estamos falando. Se alguém acidentalmente esbarrar em você na rua e disser, sinto muito, ou, desculpas, não acho que você deva agarrá-lo pelo colarinho e dizer, não. Você deve se arrepender e me pedir para perdoá-lo. Às vezes, um gesto educado como sinto muito ou com licença é mais do que suficiente e não devemos nos ofender tão facilmente. Porém, se uma pessoa faz algo que a palavra de Deus define como pecado, e é algo concreto e significativo, então o procedimento adequado para o perdão é necessário. E muitas vezes, quando alguém percebe a gravidade da situação e diz, peço desculpas, ele realmente quer dizer, eu estava errado, por favor, perdoe-me. Nesses casos, geralmente é mais importante obter a reconciliação e entender biblicamente se é um perdão verdadeiro ou mera formalidade.